Show. Vamos lá, então. Boa tarde, todo mundo. Eu trouxe um projeto, mas na verdade também eu trouxe alguns conceitos que eu acho interessante. Não é o meu projeto favorito, também é só um projeto que eu acho interessante, que eu li no livro uma vez, e eu resolvi trazer porque ele tem muitos conceitos interessantes envolvidos. Então, Ana, se o Rafa tiver algum problema aí, sair, sei lá, alguém falar no chat, aí você me dá um toque, tá? Eu não tô vendo. Então hoje a gente vai falar do condomínio 1, que fica no The Sear Ranch. E eu dividi essa apresentação em 3 partes: a utopia do equilíbrio, o projeto de Charles Moore e, por último, a análise da arquitetura. Então, a utopia do equilíbrio, eu vou contar um pouquinho da história do The Sear Ranch. E esse texto aqui eu tirei do site do próprio local, do The Sear Ranch. E a história começa em 64, quando a Oceanic Properties ela decidiu construir uma nova cidade. E aí o vice-presidente de planejamento comunitário ele foi enviado para a Califórnia para achar um lugar adequado para essa nova cidade, para essa nova comunidade. E aí ele chegou nesse local aqui, e ele ficou apaixonado por esse lugar, que chamava Rancho Del Mar, e, e ele recomendou para a empresa, né, que ele era vice-presidente, para comprar todo o rancho. E aí, para tornar esse loteamento, essa comunidade possível, e ele queria que fosse uma coisa que combinasse os habitantes com a natureza, ele chamou um grupo estelar de arquitetos e designers, e o primeiro deles foi Lawrence Halpin, que é um arquiteto paisagista que acabou estudando, ele foi o primeiro, né? Então ele chegou, conheceu o lugar, estudou topografia, clima, vegetação e começou a se inspirar para fazer o primeiro master plan. E a ideia deles sempre foi de manter a paisagem intacta o máximo possível e fazer uma comunidade harmonia com o local, com a natureza dali. Então aqui é um croquis dele, um dos primeiros croquis. Então não sei se vai dar para ler, mas o que era a ideia principal, né? É aqui as estradinhas de chegada que a gente viu lá na imagem. E aí ele colocou aqui, manter a costa aberta, manter as casas atrás dessas árvores aqui, e por fim criar esses clusters que seriam conjuntos de casas que ficariam nessas ladeiras, né, nesses terraços. Aqui ele colocou os olhinhos, ó, igual o Le Corbusier desenhava, que era onde ele tinha os melhores pontos de visualização do mar. Então esse aqui foi o primeiro master plan. Então vocês já podem ver que ele era bem literal nos desenhos, não era nada muito sério. Depois eu vou falar melhor dele. Então, o condomínio 1, ele foi o primeiro, ele foi tipo o protótipo de uma série de loteamentos construídos aqui nessa paisagem, né? E para o condomínio 1 foi chamado o Charles Moore, que é o mais conhecido dessa galera aí, né? O Dolly Lindo, William Thurburn e Richard Whittaker, que eles formam o MLTW, que é um escritório de arquitetura, mas que acabou sendo mais conhecido por causa do Charles Moore, né? Então acabou ficando conhecido como Charles Moore e Associados. Então eles trabalharam com o Halpin, né, que é o paisagista que eu falei, e o objetivo final dessa galera de todo mundo aí, era construir esse condomínio modelo para abrigar casas de férias e de final de semana. A intenção original era agrupar esses condomínios ao longo daquele litoral que eu mostrei e intercalar também com casas individuais. E tudo isso com uma linguagem arquitetônica semelhante, por isso que eles criaram esse modelo. Bom, tudo foi correndo bem, né? Só que com o tempo, os ideais desse loteamento, eles foram escritos numa diretriz, não chegou a ser um PDM exatamente, mas ele era tipo um contrato social que foi escrito mesmo, e todos os projetos que eram propostos para aquela região
eles passavam por um comitê que aprovava ou não ou aprovava. Então você tinha que seguir certas recomendações, certas exigências para o seu projeto passar ali. E aí, houve uma época que esse condomínio 1, que eu mostrei aqui, do Charles Moore, ele foi acusado pela galera do condomínio, de outras casas, por ter, como se ele tivesse aberto a porta para uma mudança de paradigmas, porque o que eu li, né, as notícias, é que o condomínio, em alguma época, lá perto dos anos 2000 por aí, ele começou a ser invadido por casas de luxo, num, numa completa perda, né, do que mais importava para essa galera aí desde o início. Porém, em 2005, a situação voltou mais ou menos ao controle e o condomínio 1 ele foi reconhecido como um sítio histórico dos Estados Unidos. Então foi reconhecida a importância do projeto do Charles Moore, que a gente vai falar hoje dele. Então, o projeto do Charles Moore e associados, né? O condomínio 1, ele é a personificação da ideia de criação do lugar. E quando eu estou falando de lugar, não é exatamente aquele conceito filosófico determinado pelo Marc Augé de lugares e não lugares, mas sim um conceito primordial de ser. E quando eu digo ser, né, é no sentido de necessidade, naquele conceito primordial de necessidade. Ou seja, um lugar para dormir, que tem muita ligação com o sentido de um lugar que supra a necessidade de dormir. Então, é esse o conceito de lugar que ele quis empregar aqui. E isso nos leva muito a essa teoria do abrigo, por exemplo, que é aquela ideia de você ter um lugar que você molda na natureza para se sentir melhor nela. E o Charles Moore, ele tem uma expressão própria, que ele até escreveu um livro sobre isso, para todo esse conceito. E agora eu vou gastar um pouquinho do francês, que chama a raison d'être, que nada mais é, em termos literais, de a razão de ser, ou um propósito. O condomínio 1, ele desenvolve uma grande semelhança com habitações pesqueiras locais que já existiam ali, e isso tem mais ou menos a ver com uma, tem menos, na verdade, tem menos a ver com uma questão de imitação ou uma influência estilística mesmo, e tem mais a ver com o fato de que o objetivo final, tanto das construções pesqueiras quanto da habitação que eles estavam propondo, era o mesmo, era a razão d'être, ou a razão de ser. Além disso, a raison d'être também tá ligada à interpretação da paisagem, ou seja, a ideia de relacionar o ambiente ou a natureza com o assentamento do homem. Isso é um dos pontos muito interessantes desse trabalho aqui, dessa apresentação. O Lawrence Halprin, ele escreveu muitos livros sobre o Sea Ranch, depois que ele terminou o Master Plan, etc. E eu consegui achar esse aqui, que chama The Sea Ranch, o Diário de uma Ideia. O Halprin, ele era um arquiteto paisagista, e ele era muito ligado à natureza. A forma de trabalho dele era sempre muito livre, como você pode ver, o livro dele parece um manuscrito, e por isso muita gente acusava ele de ser um hippie ou essas coisas. Mas na verdade, o que ele era simplesmente uma pessoa, um arquiteto que portava uma sensibilidade extremamente afiada com a paisagem. Ele era extremamente sensível, ele percebia muitas coisas da paisagem que ninguém mais via. Mas enfim, no livro em questão, ele desenha várias paisagens do The Sea Ranch, né? Várias paisagens que ele ia se lembrando, que ele trabalhou lá. E ele faz. E eu peguei essa aqui que é mais interessante, deixa eu ampliar ela aqui. Então, nesse desenho aqui, que ele fez à mão, ele faz, diz ele, né? Ele faz uma espécie de experiência, que a experiência se baseia numa sensibilidade espacial. Ou seja, ele elaborou uma estrutura de uma aldeia primária, ou seja, um assentamento humano muito sincero e original, né? E com isso ele faz uma relação muito interessante do que a natureza é e o que ela pode ser para o homem. Então aqui ele coloca, por exemplo, o The Lion Rock, que ele chama aqui, que seria um local para o chefe da tribo, por exemplo, já que ele sente o papel de dominância tanto na paisagem quanto na relação que ela teria de acordo com a cultura do homem.
Deixa eu ver mais o que aqui. Perto dessa grande árvore aqui, ele coloca que é um lugar para batismo ou para casamentos, e nas costas abertas, ele coloca que pode ser um lugar, por exemplo, para se despedir dos mortos. Então, essa experiência que ele faz é justamente relacionar a cultura do homem com a natureza. E o condomínio, ele utiliza dessa leitura do ambiente também para se comportar. E é isso que a gente vai falar um pouco agora sobre essa implantação, essa relação do projeto com todo o ambiente, que foi muito pensada. A primeira escala, né, essa primeira escala de interação com o sítio é a situação. O edifício ele se localiza no alto de uma encosta e ele nem está muito próximo da encosta e também nem está tão próximo da estrada de acesso. A ideia é que ele se torne uma espécie de pequeno forte. O segundo ponto é a busca pelo sol, né? Já que a gente está num local que anseia por essa insolação. Então, a gente tem a insolação de dia, de manhã até de tarde, total, né? Todo o... Aqui eu desenhei melhor. Então, lá é hemisfério norte, né? Então, aqui a fachada sul é a que recebe maior insolação. Então, tanto a implantação no terreno, quanto a localização com relação às árvores existentes e outras coisas, eles pensaram para que tivesse a maior irradiação solar possível. Outro ponto importante é aonde eles disporam a edificação. Então, ela está no local que não é o mais plano, mais para frente eu vou mostrar certinho, e não é também o mais íngreme. Isso é para proteger as costas aqui, né, essa parte traseira do condomínio, dos fortes ventos que vêm daqui, que eu também vou mostrar outras estratégias. Outro ponto interessante é que eles buscaram sempre uma vista para todas as unidades. Então, toda essa área aqui é de vista. E, ao mesmo tempo, mesmo que ele pareça ser um forte, né, o projeto, ele não é um forte militar. Então, ele sacrifica metade da vista para esse outro campo de cá, que também tem uma vista interessante, em troca de um pouco de conforto, já que os ventos predominantes lá são dessa direção e são ventos gelados. Então eles plantaram uma cerca viva de cipreste aqui para bloquear esses ventos. Em troca disso, eles sacrificam um pouco da vista. Isso tudo que eu estou falando, os próprios arquitetos que foram descrevendo, tá? Aí aqui os ventos, ó, que vem de cá e de cá. Outra coisa também é a distância entre o rochedo, né, e a estrada. Eles escolheram um ponto que a estrada existente era mais próxima possível dos rochedos, para não ter que abrir uma estrada muito longa até o projeto, né, até o edifício. E aí, o que eles fizeram foi essa estradinha aqui, que permeia dessa forma. E aí, o que acontece aqui? Eles criam um trajeto que também tem muito a ver com paisagismo. Então, nessa linha verde que eu fiz aqui, é um lugar em que a inclinação ela dá uma baixada. Então, você entrou por aqui, a primeira coisa que você vai fazer é entrar num portal de ciprestes. Acho que eu até fiz um desenho aqui. Foi. Então, você vai entrar numa espécie de portal de ciprestes, né? Que é mais ou menos nessa área aqui. Você entrou nele. Quando você saiu de cá, você já desceu essa parte do relevo mais inclinado. Então você já não vê mais a estrada de entrada. Você se sente totalmente isolado dentro do condomínio. Tudo que você tem é uma visão do mar. E isso é um conceito muito interessante. Aí eu trouxe aqui um livro que tem lá na biblioteca do IFES, inclusive, que fala sobre paisagismo de uma forma mais prática. É um conceito que tem nesse livro aqui, é um conceito muito básico de paisagismo, que é o conceito de aqui e ali. Que ele simplesmente ele separa um ambiente do outro para você ter uma sensação de transitoriedade. Foi só uma dica de livro que eu achei interessante um pouquinho. E aí, então, vamos para a identificação de lugar de nível 2, que ela já é uma identificação de lugar dentro do próprio projeto. Não é só a implantação que eles pensaram. Dentro do próprio projeto também existe essa noção de escalas, essa preocupação com o lugar. Na escala do edifício, a gente pode perceber a inclusão do mesmo em um local com uma variedade de inclinação muito grande.
A parte aqui à esquerda, né, onde fica as garagens, eu não sei se vocês conseguem ler, mas aqui está escrito carros, né? É a parte de entrada, aquela estradinha, ela chega por aqui. Então, essa parte mais plana, eles definiram que seria a parte de chegada e a parte onde ficariam os veículos. Nessa parte aqui, vocês podem ver pelas curvas de nível, é a parte mais alta do terreno. Então, já nessa parte mais alta aqui, fica aqui à direita, foi utilizada para acomodar duas unidades que estão ao fundo. Isso foi feito para que essas duas unidades também tivessem vista para o mar. Então, eles alocaram ela no ponto mais alto justamente para elas não ficarem prejudicadas pela sua localização ao fundo. Além disso, nessa parte mais alta do terreno foi implantada uma torre que mais para frente a gente vai entender melhor o seu simbolismo. Essa pequena torrezinha aqui. A organização geral, né, a morfologia do projeto, acho que vocês já pegaram, ela é feita por dois pátios, né, um para carros e outro para pessoas. São 10 unidades que permeiam esses dois pátios, sendo que 9 delas elas se encontram nesse pátio principal e uma delas está isolada aqui. Todas as 10 unidades têm vista para o mar. E mesmo que elas dividam o mesmo espaço e tenham a mesma vista para o mar, elas mantêm fielmente um nível de privacidade muito alto. Então, o preceito aqui é de não ter visibilidade para o interior de umas para as outras. Aqui é só indicando onde foi a ampliação, tá vendo? Uma varandinha, não é a varanda, depois vocês vão ver, é como se fosse uma expansão do espaço, é muito interessante também. Então, essa expansão do espaço que funciona como uma varanda aqui, não tem visão para essa expansão do espaço de carga, que é como se fosse uma outra varanda. Isso foi pensado em todas as 10 unidades. Então, a gente concluiu aqui uma análise macro, né? E com ela eu gostaria de acrescentar um conceito muito interessante que a gente vai poder visualizar melhor agora, que é o conceito da Gestalt, né? Que o todo ele é muito maior do que a soma das partes. E então, o que eu quero dizer com isso? Que se a gente fosse considerar cada unidade isoladamente, ou se elas fossem colocadas mesmo que no mesmo terreno, mas de forma desconexa ou sem ligação, elas não teriam o mesmo valor que elas têm funcionando como um todo. Além delas terem o apoio, né, uma das outras, a divisão de áreas comuns, elas também funcionam como um pequeno vilarejo, né? Elas funcionam como uma proteção conjunta do vento e etc. E ao mesmo tempo elas dividem a vista, dividem a vida, né, nesse local. Então aqui é só marcando, né? Então a soma desse projeto, né, ela é muito maior do que as suas partes individualmente. E aí vamos para a terceira parte, que é a análise da arquitetura em si. E eu peguei uma análise do Simon Unwin, que é autor de uns livros sobre análise de arquitetura, e um dos meus livros favoritos é dele, eu tirei desse livro. Então, vamos lá. É aqui uma frase do próprio Charles Moore e de mais dois arquitetos, né, da equipe. Já havia algum tempo que tentávamos especialmente criar vários graus de interioridade, demarcando primeiro um lugar na paisagem e depois segregando progressivamente lugares ao ar livre e cobertos, de tal modo que o usuário pudesse, a todo momento, ter consciência da sua localização, desde o exterior, completamente natural e desprotegido, até o interior, abrigado, fechado e protegido. Então aqui o Moore, o Allen e o Lindon, eles estão falando de um conceito que eles estavam tentando aplicar desde muitos projetos atrás, que era um conceito de camadas. E aí, isso aqui já é uma leitura minha para facilitar explicar. Essas camadas, elas funcionam de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado. Em vez, a gente sempre tem o externo e o que é interno. E alguns modos, alguns projetos a gente tem o semi-interno também, que seria o alpendre, a varanda, a soleira. Mas nesse caso aqui, eles trabalharam isso de uma forma muito mais variável, uma forma muito mais de um leque muito mais aberto. Eles trabalham desde o externo, o semi-interno, interno e o super interno. Já isso aqui não é deles, tá? Esses termos eu que criei para a gente entender melhor. E aqui eu peguei uma plantinha. Esse projeto ele não é muito divulgado, então eu custei achar as plantinhas dele. Eu peguei
essa aqui está um pouco melhor, então eu vou falar um pouco dela. Então, essa é uma unidade, cada unidade ela é diferente uma da outra, certo? Essa aqui foi a que tinha a planta em melhor resolução, mais fácil de explicar. Então, todas seguem uma mesma linguagem de arquitetura, então elas só modificam o quebra-cabeça lá dentro, enfim. Então aqui a gente tem as unidades, elas têm uma coisa em comum, principalmente que são esses 6 pilares aqui de madeira. Este, esse aqui e esse aqui. Não é um cubo exatamente, né? Eles formam essa estrutura que é padrão a todas as unidades. E dentro das unidades eles geralmente é um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Então vamos começar aqui do começo. Aqui seria o deck lá, né? Essa deve ser uma unidade, deve ser a 9 ou alguma assim. Então subiu aqui a entrada da casa. Logo de cara, você tem aqui uma sala de estar, né? E aqui você pode perceber 4 pilares que dão para uma estrutura que está logo aqui acima. Então tem aqui as salas, cozinha, uma salinha de jantar, é uma área mais social aqui embaixo, certo? E aqui você sobe essa escada que vai dar nessa plataforma aqui, em que tem o quarto e um banheiro. E aí, mais para, na verdade, na próxima imagem aqui vai dar para ver. Nesse diagrama aqui, a gente consegue ver as camadas que eles quiseram propor, né? Então a gente tem aqui do lado de fora o externo. Quando você começa a entrar aqui, você tem o semi-interno. Então você entrou aqui, né? A entrada fosse, a planta não é igual, tá, gente? Mas foi bem difícil de achar isso aqui. Então se você está aqui, você está já no interno, né? E se você sobe e chega nessa plataforma aqui, você está no super interno. Então, essa divisão de camadas que eles queriam propor. Então, acaba que a suíte, né, o quarto, ele acaba funcionando como o coração da casa. E isso gera uma hierarquia de projeto e de ambientes. Se a gente voltar lá naquele conceito de aqui e ali, também é muito presente aqui. Então, a gente tem um conceito de paisagismo também empregado dentro da arquitetura. É um projeto muito simples, mas que tem muito conceito envolvido dentro. Então aqui uma maquetezinha para mostrar como que é essa estrutura. Ó. Então a gente tem aquela entradazinha, lá dentro, aqui embaixo, aquelas áreas sociais. Não sei se vai dar para ver aqui, aí, mas aqui tem onde que é a suíte, né, o coração da casa, ou o super interno. E aqui a gente tem uma clarabóia que dá para dentro desse coração, que é para onde ele respira, é para onde ele se ilumina. E aqui, não sei se vocês estão vendo, essa é a expansão do espaço, ó, que funciona como uma varanda. Mas ela tem um simbolismo também, porque ela não é um espaço externo, ela funciona como um semi-interno. Então ela tem essa divisão. Isso daqui é uma maquete que é à venda, eu achei ela à venda na internet. Então aqui outro desenhozinho, esse é feito à mão pelo Simon, que eu achei interessante te mostrar também. Então a gente tem aqui o coração, que é o super interno, né? As entradas, etc. E esse aqui é o Charles Moore. E então, para finalizar, né, essa apresentação, eu trouxe aqui um projeto dele, para quem não está lembrado, que eu achei muito. É uma parte do porquê eu trouxe esse projeto tem a ver com ele ser um arquiteto pós-moderno e esse ser o projeto mais famoso dele. Então, eu quis trazer um outro projeto que não é muito difundido em nenhum lugar, tanto que é muito custoso de achar imagens. E também tem outro ponto. Aqui é uma imagem, um corte mais detalhado. E não sei se vocês perceberam, até o momento eu não coloquei nenhuma imagem colorida e nenhuma foto. Então tudo que vocês estão vendo é simplesmente como se fosse só o projeto, como se nunca tivesse sido construído. E essa aqui é uma unidade do DC Ranch, do condomínio 1, que o Charles Moore morou por muitos anos. E aí agora, depois de toda essa apresentação de projeto, e agora vocês, não sei se vocês já sabem o que ele era pós-moderno, mas eu falei agora que ele é pós-moderno, eu vou passar para uma imagem que é colorida. E aí vocês vão entender um pouco do porquê que ele é pós-moderno e por que isso não é igual isso, né? Nem sempre isso aqui é o pós-moderno. Então, essa aqui é a residência do Charles Moore, né? O projeto que é muito famoso nos Estados Unidos, é extremamente famoso, difundido
nas FAUD lá, e aqui no resto do mundo não é muito falado. Então aqui a gente tem a cozinha, ó, é porque é meio diferente as unidades, mas acho que vocês vão entender porque a linguagem de arquitetura é a mesma. E aí eu vou passar mais algumas fotos aqui, já que vocês não viram nenhuma foto, só o projeto. Ó. Isso aqui é a casa dele. Ó. Ele era famoso por carregar para a casa dele, ó, os prédios, vários objetos das viagens que ele fazia. Ó, uns quadros nada a ver, uns objetos. Aqui, ó, que é o coração, né, da hierarquia do projeto, que é a casa, a cama, né, a suíte, que tem essa vazão para cima da claraboia, que é fechável também. Aqui é uma visão de cima dessa expansão, ó, a vista para o mar, como que era feito, como foi feito isso. E aqui, mais uma foto, né, lá do início. E aí eu vou colocar umas imagens agora da parte exterior, né, para vocês terem uma ideia de como é também. Tcharam! Desse ranch. Ele foi um dos primeiros, ó, mas vocês conseguem ver que já tem outras casinhas por aqui, ó, que talvez não são tão parecidas com ele, com o projeto modelo. E aí, para finalizar, eu queria falar mais um conceito que quando eu estava estudando eu lembrei que na verdade é do Tadao Ando, que ele fala um pouco sobre essa interação da arquitetura com o terreno, que, bom, nessa época, é da mesma época, então nessa época eles estavam discutindo tudo, inclusive essa interação da arquitetura com o terreno, e alguns arquitetos falavam nessa época que a relação da arquitetura com o terreno era uma relação de conquista, que você chegava e limpava o terreno e construía a arquitetura ali. Já o Tadao Ando, ele chegou e, com a simplicidade dele, né, oriental, ele fala: sinto a necessidade de descobrir a arquitetura que o próprio terreno busca por si só. E aí ele vem com essa ideia totalmente diferente, né? Ele fala que o terreno ele já busca uma arquitetura. Você está ali só para descobrir como fazer, para descobrir o que o terreno já está pedindo. Eu acho que isso tem muita relação com o DC Ranch e o Condomínio 1. E aí uma fotinha deles, só para finalizar. O Charles Moore e os outros associados. É isso, galera. Leandro, Pode falar. eu não sei se eu dei uma viajada aqui. Eu perdi um pouco da parte que você explicava o simbolismo da torre. Tipo, eu não Ah, entendi. é. Você pode voltar? Posso. Aqui dá pra gente ver melhor. Eu até deixei para falar no final, porque ia ter a foto, né? O que tem a ver a torre? A torre, ela não tem função nenhuma a não ser de um mirante. E mesmo que ela seja um mirante, olha a quantidade pequena de aberturas que ela tem, ó. Tá vendo? Ela não tem muitas aberturas. Ela é só um mirante. Aqui, ela tem uma abertura para cá, mas não tem pro, sabe? Então, o que que a torre significa? Lá no começo, eu falei que essa conformação, tanto morfológica, deixa eu voltar ali para vocês verem, tanto por ela ser, dá para ver, tanto por ser colocada nesse local, quanto por ser deixado esse meio aqui, né, esse pátio, ela lembra muito um forte militar. E os arquitetos, eles falam um pouco disso, dessa relação do partido ser uma espécie de forte militar. E aí, eu deixei para falar isso no final, por quê? Porque eu não tinha falado para vocês que era de um arquiteto pós-moderno. Então, eu deixei para falar isso para vocês linkarem que ao mesmo tempo que aquela torre, ela não tem uma função exatamente definida, ela carrega um simbolismo. Então, eles não só construíram aquilo, o condomínio 1, para ser funcional, exatamente como eu disse lá no início, né, a raison d'être, mas também para ter carregar um sentido, um prazer, né, na arquitetura, uma coisa que seja mais divertida. Então, singelamente, o projeto carrega a torre e um pouco do formato para lembrar como se fosse um forte.
Então é mais ou menos para isso que serve a torre. Ah, sim, entendi. Eu achei que ia ter alguma ligação com a. Sabe aquele esquema de paisagem que ele fez no livro, o esboço? Sei. Tem as colinas. Eu achei que teria alguma relação com aquilo, assim, de forma mais direta. Pode Gostei, ser que gostei. sim, né? Pode ser que sim. Eu E achei aí, muito galera? massa o projeto, cara, de tipo, toda a análise, né, do terreno, de deixar grande parte da natureza também, né, na implantação, né, e como que dentro da paisagem ele não fica uma coisa tão destoante, né, principalmente nessa imagem, assim, ele meio que se confunde com as rochas, né, a própria textura dele. Tem até um projeto que me lembrou um pouco esse jogo de textura, né, que eu tava olhando do Álvaro Siza, assim, as piscinas dele lá de Portugal, que ele faz um jogo que ele, tipo, bota o concreto um pouco, um tom mais claro, né, que as rochas, e nessa imagem fica bem claro também esse jogo com as cores e texturas. Sim. Mas o principal mesmo é a implantação, né, todo aquele estudo anterior dos mapas ali, né, e eu acho que você tá puxando um pouquinho pro sua nova paixão de fazer mapas aí, que você curtiu essa vibe de estudar os mapas. Sim, e eu até ia te falar que você que gosta, essa aí foi a primeira vila ecológica do planeta. Primeiro projeto de vila ecológica. Então eles já tinham essa Irado. vibe em 65, entendeu? Em 1965 eles, tipo assim, o Halprin, né, que é o paisagista, ele era muito doido. Você lê as paradas dele, ó, tipo, isso é um livro, entendeu? Ó, as páginas são todas assim, ó, escrita à mão, e ele fala assim, quer ver, ó, arquitetura, paisagismo, arquitetura paisagista, teatro, dança. Aí ele fala uma série de workshops chamados experimentos no ambiente. A gente trabalhou nas praias usando lápis de madeira, aquarela. Tipo, ele era muito hippie mesmo, igual a galera fala. Ele era muito desse estilo, só que o cara era gênio, velho. Tipo, ele tinha uma sensibilidade muito grande, criatividade. Eu acho que o melhor dele é que ele era muito sensível. Tipo, tem gente que chega num lugar igual o desse ranch aqui. Você chega aqui, você não vai ter essa sensibilidade de tratar a paisagem igual ele tratou, né? Muito menos o Charles Moore também teve muito uma ideia de regionalismo crítico também, sabe, de um contextualismo também muito grande. Eles têm muito essa sensibilidade, né? Isso já em 65, né? Uma coisa muito forte ambiental mesmo. E aí, mais alguém quer Massa, falar? velho. O projeto em si não é aqueles projetos mais bonitos, né? Você achou bonito? Não, eu tô falando assim, não é um projeto que você Eu olha. achei, Se você, tipo, eu acha. achei bonito, mas não é daqueles projetos que chamam tanta atenção, né? É, isso que eu ia falar. Tipo, se você vê só a foto, você não fala, né? Esteticamente, quando tipo você mostrou uma foto, não um desenho dele, eu tive a mesma sensação quando eu vi as obras do Álvaro Aalto pela primeira vez. Que é tipo um. Eu gosto, mas eu acho que eu não compreendi isso ainda. Depois, depois de vários anos na faculdade, eu passei a gostar muito mais do Álvaro Aalto, mas causa um impacto que eu não sei definir muito bem, analisando É, assim mais esteticamente, né? Porque toda coisa do projeto que você já explicou é muito, muito, muito bom. eu acho que tem um rolê, eu esqueci o nome disso, mas tem um rolê da gente. A gente não, porque a gente já tem um pouco mais de estudo e tal, mas da população em geral, tem uma tendência a achar a arquitetura, escultura mais bonita do que a arquitetura em conjunto, que é muito mais fácil de você compreender, entendeu? Se você vê uma, tipo, deixa eu ver uma arquitetura e escultura. A Oscar Niemeyer, se você vê a igreja lá, do Oscar em Brasília, é uma escultura. Então a pessoa olha, parece que ela
identifica melhor. Já aqui, nesse projeto, você precisa entender um pouco mais a fundo o que é, porque senão você vai falar assim, pô, é uma favelinha, várias unidades coladas, uma garagem, um pátio, e é isso, é uma favelinha no morro. Eu vou falar aqui, tá? Tá. Eu até anotei um negócio em relação a isso, como se a gente fosse fazer, né, esse projeto, como se fosse algo atual. Tipo, eu tenho um terreno livre para poder construir várias unidades habitacionais. Eu acho que poucos arquitetos vão pensar em conseguir criar algo em conjunto. Bom, normalmente é muito mais fácil você pensar em criar essas unidades separadas e acreditar que elas estão conectadas ou ligadas umas às outras por alguma espécie de caminho ou espécie de, sei lá, pátios, não dessa forma que foram executados aí, mas tipo assim, eu acho que essa conexão ela tem diversas dimensões. A conexão de uma unidade habitacional convencional, tipo esses bangalôs de praia, a conexão que eles têm, ela é muito diferente da conexão que a gente percebe nesse tipo de construção. E se você for colocar descrever ela, é basicamente a mesma coisa. Unidades habitacionais, cada um com a sua privacidade, elas vão estar conectadas, mas eu acho que é muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que tá em níveis aí, eu não sei a palavra certa, mas não sei realmente, porque eu acho que isso afeta até a própria formação da mentalidade da pessoa, entendeu? Eu acho que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu lembro que na época que eu comecei a pesquisar sobre arquitetura, mutei, som da retorno. Não, o seu microfone. Aí. Na época que eu comecei a pesquisar sobre faculdades de arquitetura, eu não lembro qual faculdade que foi. Eu não sei se foi a UFSJ, não sei. Eu tava vendo ementas. E aí nas ementas, a maioria das faculdades, elas têm tipo o nosso PA, eles chamam de ateliê ou outros nomes. E aí, uma dessas que eu não lembro qual, eles colocaram que o primeiro projeto era uma casa, geralmente é uma casa, alguma coisa mais simples. O segundo projeto é um edifício um pouco maior. O terceiro projeto é um prédio público. E aí, o projeto mais difícil era um conjunto, como se fosse isso aqui, que são várias coisas que não formam um edifício só. E como eles têm uma pegada um pouco mais artística, né? Isso é muito mais difícil de se fazer. Porque você tem que pensar não como se fosse uma escultura, mas como se fosse uma composição neoplástica, alguma coisa assim, que tem que ter pesos, tem que ter equilíbrio, tem que ter simetria ou não ter simetria, etc, etc. É muito mais difícil. Então, acho que é meio que a leitura desse tipo de obra, na parte estética principalmente, ela é muito mais difícil por causa disso, porque também é muito mais difícil de você projetar isso aqui e ficar bom. Hoje eu estava lendo também um ponto, concordo com tudo isso que você falou, mas eu estava lendo hoje, achei até coincidência por estar lendo sobre arquitetura pré-histórica aqui no Brasil. E a gente tinha muito na arquitetura pré-histórica dessa coisa de ser, né? Do ser para suprir alguma função, porque antes a gente não tinha todos esses conceitos e essas desculpas para poder criar um espaço. A gente tinha apenas nossa necessidade, isso era o que precisava para você construir um lugar. Então, eu acho que
no decorrer do tempo, a gente tem essa necessidade e a gente vem acrescentando algumas coisas. Eu acho muito interessante quem relembra o fato de que a arquitetura ela é simplesmente um espaço que você necessita de um tipo de cobertura, você necessita de um espaço para você dormir, fazer suas necessidades fisiológicas, e é isso. A criatividade na forma de como você vai distribuir esse espaço, de como você vai recortar ele, encaixar cada área, que tipo, cabe a gente, arquiteto, né? Reinventar essa nova forma de ser, né? De habitar, de funcionar, de morar mesmo. E aí eu acho que ele é genial, principalmente com esse recorte que ele faz no quarto, porque quem vai pensar em desperdiçar essa área inteira, né, digamos assim, de segundo pavimento, que seria uma casa convencional para a gente, para colocar um quarto maluco, sustentado por 4 pilares, e que ainda assim ele só conseguiria ter iluminação se ela fosse zenital. Eu achei muito, muito inteligente mesmo, muito lindo. E outra coisa que eu ia falar também é que eu já sabia que o Charles Mora ele era pós-modernista. E desde o início da explicação, eu já imaginei esse projeto como um projeto pós-modernista pelo simples fato dele conseguir ler muito bem o lugar. Isso é um ponto muito forte que o pós-modernismo traz, né? De pensar em como aquele lugar vai funcionar, né? As experiências, esses níveis de privacidade. Por mais que a gente olhe talvez a estética da apresentação e a gente não consiga associar tanto ao pós-modernismo por conta de falta de cores ou de, sei lá, decorações mirabolantes, mas o conceito é muito forte, é claramente pós-moderno. E aí, quem mais quer falar? Vocês me escutam? A internet em casa tá péssima. Chegou o Rafa. Caralho, faz tempo que eu não escuto o Rafa. Foi uma luta aqui, porque o aplicativo não funcionava, a web não funcionava, porque até que consegui aqui. O celular não estava permitindo o áudio. Agora foi. A apresentação, e a partir do que a Ana falou aí, eu e o André hoje a gente estava meio que discutindo um pouco isso, né? A gente acabou se pegando um pouco na discussão de interiores e arquitetura residencial, assim, de uma forma mais geral também, a questão de como a criatividade pode, se é melhor, você consegue expor mais sua criatividade no interiores ou na arquitetura residencial. E eu acho que esse projeto é um exemplo, assim, de originalidade, né? Porque quando a gente fala de arquitetura de habitação, né, a gente acaba muito caindo naquele padrão que muitas vezes a cultura exige, né, do arquiteto, exige de quem tá projetando, né? E aí a gente vê, esse é um exemplo de um projeto que vai além disso, né? Que enxerga além do que é exigido, assim. Então, se fosse levar em consideração o que a maioria quer, né? Com certeza esse projeto teria outra cara, seria um projeto muito mais convencional, mas a partir de uma análise profunda do entorno e das condicionantes e o próprio conceito, né? Como que você pode materializar o seu conceito assim de uma forma muito original, surge isso aí. E a gente estava falando também como que é difícil você achar clientes dispostos que quer também alguma coisa diferente, né? Da mesma forma que tem muita gente que não gosta, que vai olhar assim, nunca moraria nessa casa, muita gente nem cogitaria ter um projeto desse, assim, né? Mas com certeza deve ser uma experiência totalmente diferente. Eu acho que se a gente vendo já imagina uma experiência diferente, imagine presenciando mesmo esse espaço, né? Eu acho que externamente dá uma impressão que é uma bagunça, assim, né? Mas
a parte interna, como que funciona, parece que é muito claro, assim. Eu achei genial, assim, gostei demais. Pô, eu acho que legal também que geralmente seriam vários chalezinhos, igual a Ana falou, né? De vários bangalôs, se fosse pra ser hoje, sei lá, se fosse pra ser convencional. E eu não sei não, velho. Vocês acham que a galera ia querer morar em 10 casas, uma colada na outra, assim? Acho que hoje em dia isso tá um individualismo tão grande que não faz isso mais. Com certeza não. Totalmente não. E é legal que, pelo que você mostrou do projeto, preserva muito da privacidade, mesmo ele sendo tudo coladinho. Então, é tipo muito a ideia que olhar o conjunto como um todo passa do que a própria vivência da casa. Porque às vezes para o morador ali não é tão diferente de morar cada um num bangalô relativamente próximo. Sim, eu acho que o senso de comunidade também, sei lá, a gente tem que voltar a aprender, né? A viver em conjunto. Tipo assim, você sai na porta ali do deck, deixa eu voltar aqui. Você sai aqui no deck e tomar um sol e vir outra família que também tá de férias aqui, e, sei lá, se relacionar, conversar e tal. Porque a galera não faz isso mais, né? Cada um quer ficar na sua. É o que eu falei sobre as dimensões. Eu acho que... Vai, pode falar, Rafa. Pode falar, né? Não, é o que eu tinha falado sobre o nível e as dimensões que esse projeto tem. Tem dimensões sociais que a gente não consegue imaginar, né? É exatamente isso. Eu saio da minha casa, vou para o pátio e tem uma relação. Eu consigo ver as casas, eu consigo ver o arranjo que a pessoa põe ali naquele espaço intermediário. Eu consigo ver várias coisas. É uma interação completamente diferente de que se fosse bangalôs. E uma coisa que eu ia falar também é que eu acho que as pessoas elas aceitam viver aglomeradas e coladas, mas de uma forma diferente. Igual nos prédios, você mora colado com várias pessoas, só que não a estética é diferente, né? Você já sabe que você vai ter um quadrado delimitado para você, separado. O máximo de contato que você vai ter com seu vizinho é só uma porta. Enfim, uma coisa muito mais assim ríspida, né? Do que você abraçar todo mundo e fazer uma coisa como esse projeto. E também tem a questão do terreno. Se eu tenho um terreno tão grande, por que diabos eu quero estar colada, né, fechada com o mesmo espaço de que, sei lá, mais 10 famílias? Eu acho que esse pensamento é muito forte, porque nas cidades grandes as pessoas se submetem a isso, porque não tem esse espaço, não tem tanto dinheiro, mas é uma realidade. Mas eu acho que quando entra esse outro ponto, elas acabam mudando de ideia. Mas nesse sentido, eu ia falar também que eu achei engraçado que, quando a gente traz para uma realidade mais urbana, esse conceito, assim, essa filosofia, ela é bastante usada em projetos contemporâneos, projetos de qualidade, né, de habitação social, quando você tem essa habitação coletiva, né, essa coisa de você entregar as unidades, criar espaços ali comuns e tal, que é uma coisa muito interessante, mas quando você vai para outros tipos de projeto, né, você foge disso, você busca a maior individualidade possível, seja privacidade, seja o que é. Então, esse senso, essa materialização de um ambiente democrático mesmo não existe, né? Por isso que eu liguei muito a projetos de habitação social. Sim, é verdade, velho. Esse senso de comunidade é dado em projeto de habitação social como uma coisa, uma qualidade foda, assim, né? E em projetos elitistas, principalmente, é dado como ruim, né? E o André? O André não falou nada. Quer saber do André falar.
Enquanto... Ah, tá, ele vai falar, né? Sei. Enquanto ele não fala, pode digitar, então. Né? Pode falar. Enquanto ele não fala, eu vou falando aqui. Sobre um ponto que eu lembrei que o Leandro falou na apresentação dele, do quão importante a gente ter o senso de localização. Eu acho que, sem querer, ele, no começo da apresentação dele, ele falou sobre Marco Aurèle, falou que esse primeiro ponto que ele definia como lugar, como ser, não estava relacionado ao conceito do Marco Aurèle. Mas no final, que ele falou sobre senso de localização, na minha cabeça tem uma conexão com o ponto de saber onde eu estou, de me localizar, entendeu? Numa cidade grande, às vezes eu olho para a janela e vejo vários prédios, e aquela cena da minha janela, ela pode ser qualquer lugar no mundo. Talvez eu perca esse senso de localização, eu não sei onde eu estou, eu não tenho um ponto de referência que seja característico da minha moradia. Então, acho que sem querer, esse conceito acaba até entrando aí nesse projeto. Também acho. Deixa eu ser o porta-voz do André aqui. Pô, curti demais o projeto. Acho muito foda quando rola essa integração da arquitetura com a paisagem e o espaço do entorno. Tipo, é básico. Realmente tem umas horas que você fala assim, pô, mas isso é óbvio, mas ao mesmo tempo é muito. Mas quando bem feito e bem pensado, encanta muito. Hoje a gente vê muitos se ignorando isso, realmente. Tipo assim, quando eu tava montando a apresentação, eu pensei exatamente isso que você falou. Eu pensei assim, pô, ainda mais. Deixa eu voltar aqui. Na hora que eu tava falando isso aqui de vento, essas coisas, eu fiquei pensando assim, pô, mas isso é óbvio, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eles levaram o que é óbvio, né, a um nível muito excepcional, né? Eu acho que isso tem a ver com a sensibilidade dos arquitetos. Tipo assim, às vezes você pega vários projetos e todos você faz assim, vou jogar os ambientes de estadia prolongada para leste. E aí você faz isso com todos. Mas nenhum você pega ali e realmente faz uma análise que, sei lá, isso aqui levaria o quê? Uns 3, 4 dias pensando realmente, analisando tudo? Não faz, entendeu? Então eu pensei exatamente isso, tipo, pô, é uma coisa básica, mas que ao mesmo tempo foi muito bem feito, levado para um nível acima, né? E eu acho que isso é um diferencial. Fazer um feijão com arroz num nível master, assim, né? O óbvio também precisa ser dito. Eu acho que isso tem muita relação com a nossa profissão, né, de arquiteto. Igual, muitas coisas são óbvias, igual insolação, todas essas questões que o Leandro falou. Acho que eu me perdi. Pera. Tudo isso é meio óbvio. E assim, isso é óbvio, eu não sei se vocês percebem, mas quando a gente está lidando com os clientes, isso muitas vezes é óbvio até para eles. Tipo assim, eu vou colocar uma churrasqueira aqui por conta disso e disso. A própria pessoa, o próprio morador da casa, ele já sabe aquilo. Então, tipo assim, muitas das vezes eu me pego pensando, velho, mas isso que eu estou estudando é uma coisa tão básica que, tipo assim, meus clientes vão saber falar disso. Mas acho que aí é que tá. A gente pega esses vários pontos básicos e precisa começar a agrupar eles e construir de uma forma inteligente que atenda todos eles. Porque tipo assim, eu acho que dessa forma, quando a gente começar a entender esses pontos de uma forma simples, como elas são, como muitas vezes qualquer pessoa comum vai entender, aí sim a gente consegue fazer algo que realmente faz sentido, um sentido puro, um sentido que não precisa de uma justificativa mirabolante, que um sentido que muitas vezes qualquer pessoa poderia pensar, entendeu?
É isso. Fazer o óbvio bem feito. Ai. E aí, guys, mais alguma coisa? Luiz, Cecília, quer falar alguma coisa? Senão acho que a gente pode encerrar. Não? Todo mundo ok? Ó, foram 72 slides, hein? Foi muito rápido. O quê? Então, guys, vou fechar então. Muito obrigado a todos. Vou escolher o próximo, né? Deixa eu ver quem. Pode ser Cecília. Pode ser Cecília próximo. Pode ser Ceci. Pode sim, tudo certo. Top. Foi massa, foi top. Beleza, então, galera. Ficamos por aqui, então. Boa noite. Boa noite, até semana que vem. Valeu. Até. Tchau, tchau.